Hoje a gente está falando aí sobre a independência do Brasil, né? A independência do Brasil ela não começa de uma hora para outra. Na realidade, o processo de independência do Brasil, ele começa com a chegada da corte portuguesa no Brasil. Porque a partir do momento que a corte portuguesa chega ao Brasil, o Brasil começa a ter algumas liberdades que ele não possuía. Antes o Brasil era apenas colônia de Portugal, então obedecia tudo aquilo que Portugal mandava. Tinha um pacto colonial, né, que o Brasil só podia comprar e vender para a sua metrópole, que era Portugal. Quando as cortes portuguesas chegam, fugidas, né, lá da França, lembra que a França atacou Portugal porque Portugal descumpriu o bloqueio continental. Aí as cortes portuguesas chegam no Brasil, uma das primeiras coisas que é feita é a abertura dos portos às nações amigas. A partir daquele momento, caía por terra o pacto colonial. O Brasil, a partir daquele momento, ele passa a poder comprar e vender de qualquer nação amiga de Portugal. Outra coisa que acontece é que o Brasil vai ser elevado a Reino Unido a Portugal. Então, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal. Então, duas coisas importantes estão acontecendo. O fim do pacto colonial e o Brasil deixando de ser colônia e passando a ser Reino Unido a Portugal. Muito bem, as cortes portuguesas ficam por aqui alguns anos. O que acontece? Napoleão Bonaparte perde, Napoleão Bonaparte é afastado, né? França sai de Portugal, mas a corte portuguesa não retorna, Dom João não retorna para Portugal, continua aqui no Brasil, né? Estão gostando do Brasil. E o que acontece? Lá em Portugal começa a haver uma revolta, uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto. Essa revolução ela vai acontecer em 1820 e o principal objetivo dela era a volta de Dom João, né? O povo português, as cortes portuguesas, elas exigiam a volta do rei. Como é que pode? Como é que pode? O rei, né, de Portugal está no Brasil, né? Eles não aceitavam isso. Então, o que eles queriam era justamente que o rei retornasse para Portugal aí. O rei Dom João, na realidade, ele fica com medo de perder o trono. Ele fica com medo que, através dessa revolta, né, eles afastassem um rei e outra pessoa assumisse o poder. Então, por estar com medo de perder o trono, Dom João decide... tudo bem, Júlia. Júlia não, é Isabelle. O Dom João decide retornar para Portugal aí, tá? Então, ele retorna para Portugal. Mas ele deixa aqui no Brasil, né, o seu filho, Dom Pedro. Então, Dom Pedro permanece no Brasil como príncipe regente aqui no Brasil. Com o passar do tempo, as cortes portuguesas... Quem são a corte portuguesa? São os políticos, né? Eles não aceitam a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil também, não. Eles falam assim, nada disso. Até porque eles queriam que o Brasil retornasse a ser colônia. Eles não aceitavam tanto o Brasil ter tanta autonomia. O Brasil não cumpria mais pacto colonial, porque agora comprava e vendia de qualquer nação. O Brasil não era mais colônia. O Brasil agora era Reino Unido a Portugal. Eles não estavam gostando nada disso. Então, eles primeiro exigiram a volta do rei Dom João. Dom João retorna. Agora, eles exigem a volta do príncipe, né? Dom Pedro, que era em Dom Pedro em Portugal. Só que o príncipe não aceita retornar, apesar, né, dessa pressão das cortes portuguesas para a volta dele. E aí, em um determinado dia, né, Dom Pedro vai falar uma frase, né, que ficou famosa nos livros de história, que diz assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso é conhecido como Dia do Fico, ou seja, o dia que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil. E dessa maneira ele estava desobedecendo ao seu pai e desobedecendo às cortes portuguesas que exigiam a volta dele. Quando ele toma a decisão de permanecer no Brasil e desobedecer o pai e as cortes portuguesas, o que vai acontecer? Lá em Portugal eles vão tentar limitar cada vez mais a autoridade e o poder de Dom
Pedro aqui no Brasil. Mas Dom Pedro era rebelde, Dom Pedro não aceita essa diminuição da sua autoridade e não aceita a diminuição do seu poder. Então, o que ele decide? Dom Pedro decide o seguinte: toda vez que chegasse no Brasil alguma ordem de Portugal, tá? Eles tinham que obedecer e cumprir aquela ordem que estava vindo. Afinal de contas, a ordem estava vindo do rei. Então, toda vez que chegava no Brasil, né, um documento, um papel exigindo que eles fizessem alguma coisa, eles precisavam fazer, porque isso era uma ordem do rei, né? Vinha das cortes portuguesas. Só que o que acontece? Dom Pedro decide, a partir daquele momento, o seguinte: não vai se cumprir nada vindo de Portugal, a não ser que eu, Dom Pedro, leia o documento que está chegando. Se eu concordar, eu vou colocar lá no documento assim, ó, cumpra-se. Aí vocês podem cumprir aquilo que está sendo determinado. Caso eu não concorde, eu não vou escrever o cumpra-se no documento e ninguém precisa obedecer à ordem de Portugal. Imagina, Dom João, o pai dele, e as cortes portuguesas vão ficar furiosos, porque ele estava peitando, estava desobedecendo a autoridade do rei e a autoridade das cortes portuguesas. Imagine só, o rei manda uma ordem e ele diz que primeiro ele vai ler o documento. Se ele concordar com o que ele estava lendo, ele ia escrever cumpra-se. Aí sim poderiam obedecer. Caso ele não concordasse, ele não escreveria nada e ninguém precisaria cumprir o que estava naquele documento. Começa aí uma pressão muito maior para Dom Pedro retornar a Portugal, porque eles estavam falando assim, ó, ele já está passando dos limites, ele não obedece o pai dele e ele não obedece às cortes portuguesas. Nesse momento, Dom Pedro estava viajando, foi fazer uma viagem, ele estava em São Paulo e sua esposa estava aqui no Rio de Janeiro. Chega um documento no Rio de Janeiro, endereçada para Dom Pedro, e esse documento dizia o seguinte: Dom Pedro tem que retornar imediatamente para Portugal. Era uma ordem, ele tinha que retornar. A sua esposa percebe que aquele era o momento ideal para a independência da República. Então ela pede que se faça uma carta, se escrevesse uma carta para Dom Pedro, tá? E nessa carta, ela estava falando o seguinte: Pedro, chegou a hora, não tem mais conversa, né? É a hora de você declarar a independência do Brasil. Por quê? Porque está ficando cada vez, né, mais difícil a relação... Boa tarde, Joyce. Cada vez mais difícil, né, a relação entre Brasil e Portugal. Porque Portugal mandava uma ordem, Dom Pedro desobedecia. Aí Portugal ficava mais irritado, mandava outra ordem, Dom Pedro peitava eles novamente, né? Então, a relação entre Brasil e Portugal não estava boa, tá? Não estava legal. Então, a princesa, a esposa de Dom Pedro, percebe que aquele é o momento da separação realmente. E aí vão levar essa carta até Dom Pedro. Lembrando que naquele período a gente não tem aquilo que a gente conhece hoje como correio, né? Que a gente faz uma cartinha, a gente manda lá, a carta chega, né? Não existia, então era no cavalinho, né? Alguém pegava a carta, vinha no cavalo ou no burro quando as distâncias eram muito grandes, porque o burro é um animal muito mais resistente, né, do que o cavalo, e foi atrás de Dom Pedro para levar a carta. Chega lá, essa carta chega nas mãos de Dom Pedro recebe a carta, lê a carta e ele percebe que realmente é o momento, né, de declarar a independência do Brasil. E a gente conhece, né, lá nas margens do Rio Ipiranga, né, quando ele dá o famoso grito independência ou morte, né? A partir daquele momento, o Brasil estava independente de Portugal. Ficou independente de Portugal. Todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo da independência do Brasil? Claro que não, gente. Ó, o Brasil extremamente grande. A gente não tinha o que nós temos hoje, a gente não tinha trem, a gente não tinha avião, não tinha helicóptero, né? Não tinha ônibus, nada disso. Então, para a notícia chegar a todos os estados do Brasil, que naquela época não eram nem chamados de estados, né? Eram chamados de províncias, demorou-se algum tempo para a notícia chegar de que o Brasil estava independente. Quando a notícia chega em Portugal, vocês acham que Portugal aceitou? Claro que não. Portugal não aceita, não reconhece a independência do Brasil.
Portugal ainda vai demorar alguns anos para reconhecer o Brasil como um país livre e independente, tá? Quem é o primeiro país, qual é o primeiro país a reconhecer a nossa independência? Os primeiros países são Estados Unidos e a Inglaterra. Por que que os Estados Unidos vão aceitar a independência do Brasil? Porque os Estados Unidos tinham feito uma doutrina. Essa doutrina era chamada de doutrina Monroe. Essa doutrina dizia o seguinte: a América é para os americanos. Como assim, professora? Não entendi. Lembra que nós estamos no continente americano, nós somos americanos, só que nós somos americanos do sul, nós estamos aqui embaixo, na pontinha, né? Os Estados Unidos estão no continente americano também, mas eles são americanos do norte, por isso eles são chamados, né, norte-americanos. Mas todos nós somos americanos, tá? Tanto quem está no Brasil como quem está nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, americanos do norte, e Brasil, americanos do sul. Nesse período, os Estados Unidos era o principal país da América, como é até hoje, né? O principal país da América. E os Estados Unidos não queriam nenhum país do continente europeu aqui dentro da América, né? Influenciando a América. Então, como ele queria Portugal longe daqui, porque Portugal é um país europeu, os Estados Unidos vai apoiar a independência do Brasil. Então, os Estados Unidos só apoia a independência do Brasil porque os Estados Unidos não quer, tá, a presença do europeu por aqui, tá? A presença, o europeu com força, com algum poder em cima de algum país aqui. Então, por isso que ele vai aceitar, vai ser um dos primeiros países a aceitar a independência do Brasil. E a Inglaterra, professora? Por que que a Inglaterra aceita a independência do Brasil? A Inglaterra aceita a independência do Brasil pelo seguinte, ela... Para fazer comércio com o Brasil, né, ela não precisa mais da autorização de Portugal, ela pode fazer diretamente com o Brasil. Isso seria muito bom para ela não precisa de intermediário mais, né? Outra coisa, ela vai reconhecer a independência do Brasil, mas através de tratados, né? Ou seja, de tratados comerciais que vão facilitar a vida dela aqui dentro. Ou seja, ó, eu reconheço a sua independência, mas você vai me permitir vender meus produtos aí mais baratos, né? Então, a Inglaterra estava ganhando. E outra coisa, Portugal só reconhece a independência do Brasil após o Brasil pagar uma indenização a Portugal. Tá? Então, o Brasil fica independente, mas tem que pagar pela sua independência. Paga uma indenização a Portugal. A gente tem dinheiro? Não. Por que que nós não temos dinheiro? Quando Dom João veio de Portugal para o Brasil, ele trouxe o dinheiro, trouxe ouro, trouxe tudo, chegou aqui e fundou uma coisa que nós conhecemos hoje como Banco do Brasil. Então, ele funda o Banco do Brasil, deixa ali todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro que ele trouxe de lá de Portugal, né? Quando ele é obrigado a ir embora para Portugal, voltar para Portugal para não perder o seu trono, o que que Dom João faz? Pega o dinheiro do Banco do Brasil e leva de volta para Portugal. Então, a gente estava, ó, economicamente, financeiramente, né, arrasado. Então, a gente não tem dinheiro para pagar essa indenização. O que que a gente faz? Quem vamos recorrer? A quem vamos pedir ajuda? A Inglaterra. Então, a gente pega dinheiro, paga a Portugal pela uma indenização, Portugal reconhece a nossa independência, mas nós estamos endividados com a Inglaterra. Então, a gente fica independente politicamente de Portugal, ou seja, a gente cria as nossas próprias leis, a gente cria as nossas próprias regras, mas nós somos dependentes financeiramente da Inglaterra. Nós estamos endividados com a Inglaterra. Ou seja, com a independência do Brasil, a Inglaterra sai lucrando aí. Até aí, gente, alguém sentiu alguma dificuldade? Alguém não entendeu alguma coisa? Quer que eu repita?